Olá, alunos! Eu gostaria de mostrar para vocês agora um exemplo de troca de calor quando eu tenho uma câmara fria e ela é composta por uma parede de tijolo externamente. Imagina aqui que eu tenho tijolo e uma camada de isolamento de poliuretano, que está aqui representada aqui. Vamos supor que essa parede tem uma área de 100 metros quadrados, só para fins de cálculos aí. Bom, nesse caso, vamos imaginar que o K, que é o coeficiente de condutividade térmica do tijolo, seja de 1,2 watts por metro grau Celsius. É uma condutividade próxima do tijolo, depende do tipo de tijolo, mas para fins de cálculo isso não vai fazer tanta diferença. Quando você tiver uma situação real, você tem que buscar, tem que procurar conhecer a propriedade do material que está usando. O K do poliuretano, aproximadamente aí também 0,03 watts por metro grau Celsius. A temperatura externa do ar aqui, 35 graus Celsius. Temperatura interna, menos 20, uma câmara de menos 20 aí para congelados. Coeficiente de convecção externo, HE, 25 watts por metro quadrado grau Celsius externamente. E o HI, internamente, é igual a 7, watts metro quadrado grau Celsius. Bom, a espessura da parede, 15 centímetros de tijolos, e a espessura do isolamento, 10 centímetros, que é o poliuretano. O poliuretano é conhecido como PUR também. PUR. O cálculo da troca térmica é feito por essa equação, Q é igual a UA delta T. U é o coeficiente global de transferência de calor, A é a área de troca, e delta T é a diferença de temperatura entre o lado de fora e o de dentro da câmera. Nesse caso é 35, menos 20, que dá 55 graus. A área foi dada em 100 metros quadrados. O que nós não temos na equação é U, esse coeficiente global. U é calculado por meio dessa equação. U é igual a 1 sobre resistência equivalente. Resistência equivalente é como se a gente transformasse aquela parede num circuito elétrico equivalente. Então seria temperatura de fora, resistência da convecção, resistência da parede 1, resistência da parede de isolamento e resistência da convecção interna. Eu tenho aí 4 resistências e elas são dadas dessa forma: 1 sobre HE, L1 sobre K1, L2 sobre K2 e 1 sobre HI. Então aqui é 1 sobre HI, a primeira aqui 1 sobre HE, aqui é L1 sobre K1 e aqui L2 sobre K2. Fazendo essa conta, substituindo os valores, 1 sobre 25 aqui, 1 sobre 7 aqui. O L1 é a largura da parede, como eu falei, 0,15 metros, tem que ser em metros, tá ok? 15 centímetros, 15 centímetros é igual a 15 centímetros, é a mesma coisa que 0,15 metros. Sobre 1,2, que é o K do tijolo, 0,10, que é a espessura do poliuretano, o isolamento, dividido por 0,03, que é o K, o coeficiente de condutividade térmica do poliuretano. Esse valor todo dá um valor de 3,64. A unidade do RE é metro quadrado, grau Celsius sobre watts. Quando eu faço a inversão, eu tenho que o U é igual a 0,274 watts por metro quadrado grau Celsius. Esse valor deve ser inserido na equação lá de cima. Então, substituindo valores, vocês vão ter aí o Q é igual a 0,247 vezes 100, 35 menos 20 dá 55 graus Celsius aqui. Com isso eu tenho calor trocado 1.510 watts, ou 1.510 joules por segundo. Se você observar bem, vamos fazer a conta como se não tivesse a parede agora de tijolo. Vamos supor agora que a parede fosse apenas de poliuretano. Então, 35 graus Celsius externo, HI é a mesma coisa, menos 20 interno e HI igual. Nesse caso, a gente pode fazer a seguinte conta.
pode simplificar. Q é igual a K a ΔT sobre L, onde L é a espessura. Então, é uma forma de simplificar. Quando tem uma parede só, calculamos simplificado. K é o 0,03, né? Então, vamos lá. 0,03. A área continua 100 metros quadrados de área. É a área de troca, né? Então, vezes 100. ΔT continua 55 graus Celsius. E o L, vamos supor que fosse 10 centímetros só, ou 0,10 metros. Que vai ser igual. Faço uma conta aí agora. Ponto 0,3 vezes 100 dá 3. Vezes 55, 165 dividido por ponto 10 dá igual 1.650. Eu vou colocar um ponto aqui. Sempre colocar o ponto. No anterior também vocês coloquem ali no quê? Porque para diferenciar. Quando tem um ponto é porque está em watts, ok? E quando não tem o ponto pode ser joule. Só para notação aí. Para dizer que é taxa de transferência de calor. Observa a diferença, né? Antes era 1.000, então era 1.510 watts. Aumentou muito pouco, né? Aumentou praticamente, tirando a parede de tijolo, aumentou apenas 140 watts, ou seja, insignificante. Ou seja, o principal componente de troca de calor de uma câmara fria não é o tijolo. O tijolo está ali muito mais para questão estrutural ou mesmo de proteção do que mesmo para reduzir a entrada de troca de calor. A redução é muito baixa. Ok? É isso que eu queria que vocês percebessem. É isso, espero que tenham entendido e até a próxima aula.